Alterosa Alerta, primeira edição. Oferecimento Vero, internet de verdade. Olá, bom dia para você. Hoje é sexta-feira, dia 25 de junho e o Alterosa Alerta está no ar para toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Também estamos ao vivo pelo YouTube. Segue a gente lá, TV Alterosa Zona da Mata. E eu começo falando hoje sobre o transporte coletivo. Você depende do transporte coletivo para se locomover na sua cidade? Tem uma pergunta sobre isso lá no nosso Instagram, também é TV Alterosa Zona da Mata. Entra lá e, por favor, nos dê a sua opinião, nos fale se você depende do transporte coletivo para a locomoção. E sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque aqui em Juiz de Fora, a Prefeitura vai subsidiar o transporte coletivo da cidade. Esse anúncio é parte do resultado das diversas reuniões da Mesa de Diálogo de Mediação de Conflitos que debateu e definiu o futuro do transporte coletivo no município. Vamos acompanhar. Para manter os ônibus em circulação sem o aumento das passagens, o Executivo vai custear parte da operação do transporte coletivo a partir da concessão de um subsídio mensal. O repasse vai acontecer quando os gastos com a prestação do serviço superarem o valor recebido com as tarifas. O montante ainda é incerto e precisa ser informado pelo município à Câmara. Esse novo modelo que nós estamos tentando implementar, ele vai fazer com que o serviço seja prestado através de uma tarifa social. O que é a tarifa social? É que a gente vai arcar com algum custo, né, de R$ 3,75 até R$ 6,05, nós vamos arcar com esse custo através do subsídio mensal que nós vamos repassar às empresas. Ao mesmo tempo que nós vamos continuar dialogando para fazer a remodelagem do sistema de transporte coletivo em Juiz de Fora, que a gente tem o entendimento que está aquém daquilo que o usuário de Juiz de Fora possa utilizar. Atualmente, o serviço é financiado apenas pelos usuários. Com a pandemia, as empresas tiveram um baque de até 75% na arrecadação, colocando todo o sistema em risco. Segundo o representante da categoria, a parceria vai suprir as perdas verificadas com a significativa redução do número de usuários desde o início da pandemia. Se não tivesse essa participação da Prefeitura, eu posso assegurar que parte do transporte estaria parado já há 1 mês e meio, 2 meses atrás. O transporte vem enfrentando desde o início da pandemia uma queda brusca da demanda, e isso com os custos ainda elevados. Isso fez com que as empresas tivessem um endividamento enorme e chegando a ponto que bancos não queiram mais emprestar dinheiro para as empresas pelo risco que se tem de não receber por uma possível paralisação do sistema, como aconteceu com uma empresa aqui em Juiz de Fora, infelizmente. Além disso, a parceria põe fim à judicialização do transporte na cidade, que tem um histórico de greves e paralisações. Sobretudo, ele mantém o valor da tarifa em R$ 3,75. Caso contrário, pela planilha e pelo contrato vigente, seria R$ 6,05. Então, a Prefeitura, nesse diálogo, ela estabeleceu que esse valor seria até o final do ano para o usuário, sem nenhum aumento, e fazendo com que a gente possa melhorar a qualidade de transporte coletivo na cidade. Não será uma nova licitação. Nós temos um contrato, nós vamos manter o contrato vigente. O que nós vamos fazer são alguns aditivos dentro desse contrato, que vence em 2026, correto? Porque, caso contrário, nós teríamos que fazer uma nova licitação, o que demandaria uma briga judicial gigantesca e a gente não saberia onde isso ia chegar. O acordo vai permitir que o sistema de transporte funcione e amenize as dificuldades financeiras enfrentadas pelas empresas. Para os trabalhadores, o anúncio representou alívio e garantia de emprego. Essa parceria traz para os trabalhadores, principalmente, a segurança do emprego mantido e a segurança também de benefícios, salários, daqui para frente, sem a gente ter preocupação no todo quinto dia útil. Isso aí, a Prefeitura informou que vai fazer esse subsídio, vai subsidiar o transporte coletivo aqui em Juiz de Fora, com isso mantendo a passagem em R$ 3,75 e não aumentando para R$ 6,00, como foi o cálculo ali feito, visto nessa reportagem. E também garantiu com isso
o emprego, né, de todos os trabalhadores. Sobre isso eu vou conversar com a Vívia Lima, que foi quem acompanhou essa reunião ontem. E Vívia, faltam ainda algumas respostas, né, de como foi feito esse cálculo e de onde vai sair esse subsídio, que a Prefeitura disse que ainda vai responder, não é isso, Vívia? Isso mesmo, Juliana. A gente tenta trazer para os telespectadores uma resposta porque algumas questões de fato ainda ficaram no ar. Eu fiz aqui uma conta rápida para a gente entender esse cálculo da Prefeitura. Inicialmente, a gente paga, né, atualmente R$ 3,75 pela passagem aqui na cidade, o que representa um gasto de R$ 82,50, considerando aí para quem precisa do transporte coletivo de segunda a sexta. Caso esse valor fosse R$ 6,05, como a Prefeitura apresenta nessa planilha, esse valor seria de R$ 133,10, que é mais que 10% do nosso salário mínimo, considerando outros gastos também essenciais. A Prefeitura disse que para isso ser aprovado, eles precisam ainda mandar para a Câmara Municipal e nesse projeto que vai ser encaminhado à Câmara é que terão esses detalhes de quanto que a Prefeitura vai subsidiar, de onde que a Prefeitura vai retirar esse dinheiro, porque a gente fez esses questionamentos durante a coletiva e eles ainda não responderam, mas garantiram que a sociedade vai saber disso nesse projeto que vai ser encaminhado para os vereadores e aí possivelmente aprovado para que todas essas situações sejam de fato colocadas em prática. Para quem utiliza o transporte público, decisão importantíssima, né? Mantendo aí o valor da tarifa em R$ 3,75 e decisão muito importante também para os trabalhadores, né? Que a gente acompanhou aí uma série de greves já feitas pelos trabalhadores do transporte público e agora, pelo menos neste período, estão aí com emprego garantido. Isso, pelo menos até é o que a Prefeitura garante e as empresas também, pelo menos até o final do ano, porque senão haveria tanto esse aumento de passagem e até mesmo a instabilidade por parte desses trabalhadores. A nossa reportagem sempre acompanha, já foram tantas manifestações, tantas paralisações e greves, e o transporte público é um serviço essencial e caso ele pare, impacta a vida de toda a população e também dos trabalhadores do próprio sistema. Com certeza, e tão essencial que a gente abriu essa edição aqui mostrando para você a pergunta que a gente jogou lá no Instagram, né, perguntando quem depende do transporte coletivo para se locomover e até agora 63% do nosso internauta respondeu lá que depende do transporte coletivo. Obrigada, Vívia. A Polícia Militar, ela apreendeu 22 barras de maconha, isso foi na tarde dessa quinta-feira aqui em Juiz de Fora. Segundo a PM, os militares eles receberam denúncias sobre uma casa que era usada como ponto do tráfico de drogas. Ela fica na rua Padre Bonifácio, no bairro Tiguera. Quando os policiais chegaram nessa casa, um jovem de 22 anos permitiu a entrada deles no local. Ainda de acordo com a polícia, esse mesmo jovem entregou aos militares uma sacola contendo essas 22 barras de maconha que você acompanha aí na tela. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. Um segundo suspeito de 28 anos não estava no local no momento da apreensão, mas já foi identificado. Essa apreensão, ela faz parte da Operação Narco Brasil, que acontece em todo o país e tem como o objetivo enfraquecer e desarticular o tráfico de drogas. Vou falar agora de um outro crime que é o estelionato. Uma mulher ela foi presa em flagrante, suspeita de aplicar golpes em idosos. Isso aconteceu ontem em Barbacena. Quem traz as informações é a Vívia. Juliana, voltando um pouquinho naquela matéria que nós divulgamos ontem aqui no jornal, em que os crimes contra idosos têm aumentado e Barbacena era a segunda cidade depois de Juiz de Fora com mais registros desses casos. Hoje a gente vem falando de novo de um estelionato que vem para ilustrar. Nessa vez, uma idosa de 78 anos foi vítima, mas ela deu um start, ela conseguiu avisar a Polícia Civil antes de que esse crime de fato se efetivasse. O caso, para as pessoas entenderem, foi o seguinte: ela recebeu uma ligação dizendo que o cartão dela teria sido usado lá em Vitória, no estado do Espírito Santo, em uma compra. Ela alegou então que não fez nenhum tipo de compra, mas por isso o suposto atendente do banco deu para ela um outro número para que ela ligasse e conseguisse regularizar essa situação. A idosa então fez isso, ligou para essa suposta central de atendimento e eles informaram que, para que ela solucionasse o problema, ela deveria sair de Barbacena, ir até Vitória, no Espírito Santo, para registrar uma ocorrência.
Foi aí que a idosa disse que não tinha disponibilidade para sair de Barbacena e ir até lá. E aí, para que esse cartão fosse cancelado e ela também não fosse vítima, né, de algum possível golpe para essa compra. Ela disse então que não tinha essa disponibilidade, mas por conta disso, como o golpe era muito bem feito, eles disseram que uma atendente desse banco iria até a casa dela para que ela então não precisasse de fazer esse deslocamento. Nesse momento, a idosa desconfiou de estar sendo vítima de um golpe e aí acionou a polícia. A polícia então imediatamente conseguiu fazer esse atendimento e prendeu essa mulher, essa estelionatária em flagrante. Essa mulher tem 47 anos, ela foi levada para o sistema prisional de Barbacena e no hotel em que ela estava hospedada, que a polícia conseguiu descobrir depois, foram localizados vários cartões e várias máquinas de cartão, possivelmente de outras vítimas que ela praticava esses golpes. A Polícia Civil, então, continua no rastreamento porque eles acreditam que, além dessa mulher, existiu uma quadrilha, outros integrantes aplicando golpes pelo celular e até mesmo, quem sabe, usando a internet. Por isso é tão importante, né, Vivi, a gente fazer esse alerta, como você bem comentou no início. Ontem a gente trouxe essa reportagem falando desse aumento de golpes em idosos e aí as pessoas vão ficando mais espertas. Ontem, né, essa idosa em Barbacena percebeu o crime, acionou a polícia e ainda conseguiu fazer com que essa estelionatária fosse presa, com isso evitando novos golpes. Obrigada, Vivi. E começou nesta semana a vacinação das lactantes em Juiz de Fora. A nossa equipe acompanhou o primeiro dia de imunização das mulheres que amamentam bebês de até 6 meses de idade. A Karine não conseguiu conter a emoção de ter recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19. No caso, eu tenho 2 filhas e, assim, é muito medo mesmo que dá. Então, é um alívio. E imunizar ela com o leite é maravilhoso. Realmente agora vai poder ficar mais tranquila, né? Com certeza. A movimentação para a vacinação das lactantes no primeiro dia de aplicação das doses para este grupo no restaurante universitário foi intensa, mas segundo as profissionais de saúde do local, aconteceu sem maiores transtornos. 2 emoções, né? Acabou de ter filho recentemente e agora imunizada contra a Covid-19. Como é que você está se sentindo? Muito feliz. Estão aptas a receber o imunizante mulheres com até 6 meses de pós-parto. Nesta sexta-feira, este grupo pode receber a vacina aqui no restaurante universitário, na Rua Santo Antônio. Já no sábado, a aplicação acontece no Esporte Clube e no Departamento de Saúde do Idoso. É muito bom ver as pessoas sendo imunizadas, né? Fico muito feliz por essas mulheres. E você, já foi vacinado contra a Covid-19? Teve algum sintoma como dor de cabeça, cansaço, mal-estar ou dor no local da aplicação? Pois é, se já teve, a essa altura do campeonato, tudo já passou, né? O problema, gente, é que a insegurança sobre possíveis efeitos colaterais e as notícias falsas divulgadas nas redes sociais têm levado pessoas a tentar escolher o imunizante ou até mesmo recusar a vacina. E isso só atrapalha a imunização. Até o momento, pouco mais de 30% da população mineira já foi imunizada, ao menos com a primeira dose. O curioso é que muitos estão com medo de ser imunizados com determinadas marcas de vacina. AstraZeneca. Não, agora não. Olha, pelo que o pessoal está comentando, eles estão falando da Coronavac, né? Também tem aqueles que, se pudessem escolher, já têm a vacina preferida na ponta da língua. Pfizer. Eu tomaria, que é uma dose única, né? Mas essa história de sommelier de vacinas precisa parar. Atualmente, 4 imunizantes estão liberados pela Anvisa no Brasil, mas apenas 3 marcas estão disponíveis no país. Segundo especialistas, as 3 são eficazes contra a Covid-19. Essas vacinas elas não foram comparadas umas com as outras. Então, nós não podemos falar que uma seja melhor do que a outra. De forma geral, todas elas se mostraram, quando pesquisadas isoladamente, seguras e efetivas. A Coronavac, vacina do Butantan, utiliza a tecnologia do vírus inativado, ou seja, morto. A eficácia global pode chegar a mais de 62%. Nos casos que requerem assistência médica, a eficácia pode variar entre quase 84% até 100%.
A AstraZeneca no Brasil é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz. A tecnologia usada é o chamado vetor viral. Tem eficácia de 76% após a primeira dose e 81% depois da segunda. A Pfizer usa a tecnologia do RNA mensageiro. Apresenta eficácia de 95%. Apesar de terem compostos diferentes, todas elas agem da mesma forma. Elas estimulam o sistema imunológico a produzir anticorpos, defesas contra o coronavírus. Após tomar as vacinas, as pessoas precisam continuar com todos os cuidados sanitários. A vacina ela é prioritariamente para prevenir adoecimento grave. Ela também previne contágio, mas não previne com o mesmo nível de eficiência com que previne as doenças graves. Então, o indivíduo pode estar vacinado, pode se contagiar, não adoece ou adoece de forma muito leve, mas transmite. Então, se você quer ajudar a coletividade, protegendo a si mesmo, mas aos outros, para interromper o ciclo da transmissão desse vírus, para que essa pandemia acabe, antes que a transmissão na sociedade esteja muito, muito baixa, ainda é fundamental usar máscaras, distanciar e higienizar as mãos. Vamos ver então como é que está a vacinação aqui em Juiz de Fora no nosso vacinômetro. Vou pedir para colocar a arte aqui na tela. Primeira dose, 217.435 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Juiz de Fora. Isso representa 37,93% da população do município. E 97.120 já receberam a segunda dose do imunizante. E Minas Gerais recebeu ontem mais 778 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Pela primeira vez, chegaram ao estado imunizantes da Janssen. São 346.800 doses da Coronavac, 149.550 imunizantes da Janssen e 281.970 doses da Pfizer. Os imunizantes foram levados para a rede de frios, que fica no bairro Gameleira, região oeste da capital. As vacinas vão ser enviadas em breve para as unidades regionais de saúde em todo o estado. E no sul de Minas, o risco de morte entre idosos caiu 18% de abril para maio, depois do início da vacinação. Essa pesquisa ela foi feita pela Universidade Federal de Alfenas. Vamos ver. A família venceu a Covid-19. Seu Antônio nasceu de novo. Depois de 25 dias internado e respirando por oxigênio, só tem a agradecer pela vida. Você não consegue nem expressar, porque a alegria é muito grande. Entendeu? Ver a família tudo de volta, tudo reunido. O idoso mora em Varginha, no sul de Minas, região do estado que, segundo uma pesquisa da Universidade Federal de Alfenas, apresenta uma redução do risco global de morte em 18%. A maior redução foi entre 70 a 79 anos, com 44%. Os dados foram comparados nos meses de abril e maio deste ano. Este epidemiologista acredita no efeito protetor da vacina. Mais recentemente, no balanço dessa semana, nós pudemos observar também algo positivo esperado, que foi o efeito protetor da vacinação na população mais idosa, que é aquela que tem há mais tempo a cobertura de primeira e segunda dose. Então, isso já proporcionou, se a gente considerar as pessoas com 60 anos ou mais, uma redução na taxa de mortalidade de abril para maio de 31%. E esse impacto, no geral, na taxa de mortalidade geral, por exemplo, no sul de Minas, significou uma redução de abril para maio da taxa de mortalidade em 18%. Mais um grande indício da eficácia da vacina. Notícia boa, né? Agora eu vou chamar a participação do Alessandro Boia, que tem um recado para você. Pessoal, hoje eu estou aqui no Senac com a influencer Preta Bacana para dar uma dica para você que quer empreender ou voltar para o mercado de trabalho. Bora lá, Preta? Bora lá, Boia. Vamos passar um alquinho aqui. E você, já pensou em investir seus conhecimentos na área de beleza estética? Esses são os segmentos que mais crescem no Brasil. Preta, e são responsáveis aí por grande parte das oportunidades de emprego no mercado de trabalho. E aí,
Bora se tornar um profissional com diferencial Senac no seu currículo? As matrículas para os cursos de cabeleireiro, maquiador, design de sobrancelhas e barbearia já estão abertas. Com eles, você se torna um profissional pronto para atuar em diversas áreas do nicho de beleza. Eu vou agora fazer um intervalo e volto já. O agronegócio de Minas movimenta bilhões na economia do país. É um dos setores que mais gera empregos e renda. E aqui no Café com TV você fica por dentro de todas as novidades do agro. Comigo, Graziele Raposo. E comigo, Cláudio Flores. Todo sábado eu espero por você, 1h15 da tarde. Aqui na TV Alterosa, a TV que o mineiro vê. Sexta imbatível é na Super Mais. Fraldinha reserva quilo R$ 32,98. Maionese Rins 390 gramas, R$ 6,99. Heineken 600 ml, R$ 8,28. 2 pack Guaraná Antártica, 1 litro, grátis pipoca micro-ondas, R$ 9,98. Sexta imbatível Super Mais, detonando a concorrência. Você pode ajudar a Pai Brasil comprando o JF da Sorte e cedendo o direito de resgate. Seu gesto transforma vidas. Já imaginou R$50 mil indo direto para sua conta? No JF da Sorte do próximo domingo tem R$50 mil no quarto prêmio. 5 mil no primeiro sorteio, 10 mil no segundo, 15 mil no terceiro sorteio e 50 mil no quarto prêmio. E mais 10 giros da sorte de R$1.000 cada. JF da Sorte. Quer ganhar? Compre já! Título emitido pela Cover Capitalização. Luana estava ansiosa para voltar à escola e reencontrar os colegas, especialmente a Lara e o Fred. E para dar mais segurança para a Luana e todos os estudantes do país, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia com orientações para retorno às aulas da educação básica. É importante que Luana já saia de casa preparada e use máscara, inclusive no transporte escolar. Ela deve evitar apertos de mão, beijos e abraços, mesmo ao encontrar a Lara ou o Fred. E ela precisa manter sempre uma distância de pelo menos 1 metro dos amigos, na hora das aulas, da alimentação escolar e do recreio. Na biblioteca, nas filas, nos corredores, Luana precisa higienizar as mãos com frequência e não pode compartilhar livros e objetos pessoais. Diretores, professores, pais e responsáveis, consultem o guia completo em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você está assistindo Alterosa Alerta, primeira edição. Oferecimento Vero, internet de verdade. A secretária de Saúde de Juiz de Fora, Ana Pimentel, se reuniu nesta quarta-feira com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti. O motivo da reunião foi encontrar uma solução para o atraso nas cirurgias pediátricas na cidade. Ana Pimentel disse que faltam insumos para a realização dos procedimentos e que a questão é um dos principais problemas da saúde no município. Ele se comprometeu a enviar um recurso para o município para que a gente, de fato, consiga comprar os insumos que estão faltando e a gente resolver definitivamente esse problema das cirurgias pediátricas em Juiz de Fora. Então, nesses próximos meses, a gente vai conseguir resolver essa situação que, para a gente, é muito significativa, porque, afinal de contas, são as crianças da cidade. Foi uma reunião muito positiva, fomos muito bem recebidos. E, além da cirurgia pediátrica, vem novidades importantes nos próximos meses para a cidade. Muito bom. E as cirurgias eletivas que estavam suspensas desde fevereiro em todo o estado, elas estão liberadas. Essa decisão foi tomada na tarde de ontem, durante reunião semanal do Comitê Extraordinário Covid-19, que avalia a situação da pandemia no estado. Quem tem os detalhes dessa mudança, vou chegar aqui, é a Vívia Lima. Vívia? Juliana, para a gente já deixar claro, o telespectador deve estar se perguntando, o que é uma cirurgia eletiva? São aqueles procedimentos mais simples, que não são feitos de forma emergencial e que o paciente tem tempo para ele se preparar para essas cirurgias. Essa liberação foi feita ontem, como você já adiantou aí, e isso vai depender de acordo com a onda que cada município se encontra. Tem mudanças para a onda vermelha, para a onda amarela e para a onda verde. Para os municípios, isso acontece em todo o estado, é bom lembrar.
Para os municípios da onda vermelha, estão permitidos somente aqueles procedimentos minimamente invasivos e que eles podem acontecer dentro do próprio laboratório. Para os da onda amarela, que interessa mais aqui a nossa região sudeste, estão permitidos procedimentos que não demandem de intubação ou de uma sedação mais profunda. Isso engloba aí os municípios de Ubá, Leopoldina, Lima Duarte, Santos Dumont, essas cidades bem da nossa região e que é de abrangência aqui da TV Alterosa. Já nos municípios da onda verde, estão liberados todos os tipos de procedimento, mas o Estado reforçou que aqueles multirões que em algumas cidades são feitas para cirurgias eletivas seguem proibidos em todo o Estado. E isso da onda verde também, que é o que está liberado, todo tipo de cirurgia eletiva, vai depender da definição dos próprios prefeitos e dos próprios gestores. É uma liberação, então, do Estado, mas que ainda cabe definição de cada cidade, a depender de qual onda que esse município se encontra. Tá ok. Obrigada, Vívia. 3 homens foram presos nesta quinta-feira em Matias Barbosa. De acordo com a Polícia Militar, eles são suspeitos de manter pássaros da fauna silvestre sem autorização. Os animais estavam em um sítio. No local também foram encontradas 4 armas de fogo e 38 munições de calibres variados. A Polícia Militar também encontrou com os suspeitos uma capivara já abatida. Os 3 homens foram presos. Tá aí você acompanhando essas imagens na tela. Vou chamar agora a previsão do tempo para você saber como vai ser aí o final de semana. Olá a todos! Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em Minas Gerais. E a semana termina sem grandes mudanças no tempo sobre grande parte do estado. O sol ainda predomina entre poucas nuvens em praticamente todas as áreas. Não tem previsão de chuva, pelo menos até a próxima semana, e as temperaturas vão continuar se elevando. Importante salientar que nas horas mais quentes do dia, a umidade relativa do ar fica abaixo do ideal para a saúde humana, então é importante manter-se hidratado. Em relação às temperaturas, na tarde desta sexta-feira, em Nova Lima, a máxima alcança os 29 graus. No sábado, 28, no domingo o tempo vai seguir bastante firme e entre o domingo e o início da próxima semana, a máxima alcança os 28 graus. Em Teófilo Otoni também, máxima de 28 graus nesta sexta-feira, 26 no sábado, tempo firme no domingo com máxima de 27 graus na região. Em Sete Lagoas, máxima de 30 graus nesta sexta, 27 no sábado, 28 graus é a máxima no próximo domingo. Em Varginha, a mínima de 11, máxima de 26 graus nesta sexta-feira, bastante amplitude térmica. No sábado também a máxima alcança os 26 graus. No domingo, o frio pela manhã é ainda maior, a mínima é de 9 e a máxima alcança os 25 graus. Em Viçosa, a máxima de 24 graus nesta sexta-feira, 23 graus é a máxima ao longo do final de semana e na segunda-feira a máxima alcança os 24 graus. Eu volto a qualquer momento aqui na TV Alterosa com essas e outras informações do tempo. Até lá! E agora eu vou colocar minha máscara porque eu tenho uma convidada especial aqui no estúdio que traz um recado para você. Bárbara Mello, boa tarde. Boa tarde, Ju, tudo bem? Tudo ótimo, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. E a Bárbara, ela, você já sabe, né, tem um recado do JF da Sorte, né? E ó, que recado bom, tá, Ju? Porque agora, no JF da Sorte deste domingo, são 90 mil reais em prêmios esperando por você. Olha só, tem 5 mil reais no primeiro sorteio, 10 mil reais no segundo sorteio, 15 mil reais no terceiro sorteio e 50 mil reais no quarto prêmio. E Ju, tô trazendo uma novidade hoje, tá? Pra você que tá assistindo, o JF da Sorte sempre facilita a sua vida, sabe por quê? Além do aplicativo do JF da Sorte, que você já aproveita o QR Code que tá aqui na tela, pra você baixar o aplicativo, agora você também pode adquirir o seu título através do pagamento pelo Pix. Fácil assim, ó, muito simples. Então não perde tempo, porque domingão agora é dia 27, tem 50 mil reais no quarto prêmio. E é claro, vale lembrar que é você contribuindo diretamente com a PAI, cedendo direitos de resgate e ainda concorrendo a valiosos prêmios. Maravilha, obrigada, Obrigada, Bárbara. Ju. Você de casa, ó, compre seu JF da Sorte. Boa sorte! A gente vai agora para um rápido intervalo, volta já já. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama.
você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Acompanhamos de perto as transformações de Minas, do Brasil e do mundo. E levamos até você informações que mudaram o rumo da nossa história. Ao longo dos anos, o jornalismo também se transformou. O universo é cada vez mais digital e as nossas notícias vão além do fato. São análises, vídeos, podcasts, especiais que permitem a você se manter ainda mais conectado com a informação. As notícias são multiplataforma e estão nas suas mãos, onde e como você quiser. O mundo está em transformação, nós também, para ficarmos cada vez mais perto de você. Estado de Minas, o grande jornal dos mineiros. No site do SBT, você tem muito mais. É mais diversão, informação, entretenimento e interatividade com games eletrizantes. É você ligado no mundo dos famosos. Além de acesso em primeira mão aos programas que bombaram em diferentes plataformas. Cadastre-se no site. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está no canto da tela e vá direto para o site. É mais informação e diversão em um só lugar. Esperamos você! Já estamos de volta. O tempo seco, característico do inverno, ele favorece as queimadas. Mas antes mesmo da estação mais fria chegar, os bombeiros de Minas registraram este ano mais de 5.000 ocorrências envolvendo incêndios em vegetações. De acordo com o levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros, de janeiro a maio foram 5.970 atendimentos a incêndios florestais em todo o estado. Um aumento de 94% no número de ocorrências comparado ao mesmo período do ano passado. Dos 4 últimos anos, 2021 é o que mais registrou queimadas antes mesmo da chegada do inverno. Historicamente, os meses que nós temos a maior incidência de incêndios florestais são os meses de julho, agosto e setembro, mas esse ano de 2021 nós já estamos notando um aumento significativo na quantidade de incêndios florestais, mesmo agora no início do período, final de maio e durante todo o mês de junho, em relação aos anos passados. Isso se dá principalmente devido à condição ambiental, que ela é bastante específica esse ano. Como nós viemos de um período chuvoso menos intenso, a vegetação ela está bem mais seca, bem menos úmida. Isso também é associado ao aumento das temperaturas médias que vem acontecendo durante 2021. A gente tem um cenário que ele é muito favorável à propagação desses incêndios. Por conta deste cenário, os bombeiros já estão preparados para o aumento das queimadas durante a estação mais seca. Mas o alerta é para que a população não provoque focos de incêndio. E é importante a gente sempre recordar que 99% desses incêndios eles são provocados por ação humana. Tanto pela ação humana criminosa de pessoas ali, né, que de forma dolosa, elas acabam colocando fogo naqueles locais ali, né, por uma intenção criminosa. E também a gente tem pessoas que acabam gerando esses incêndios por uma questão de uso irregular do fogo. Então sempre lembrar que o fogo ele não deve ser utilizado para eliminar lixo, para fazer a limpeza de lote. Isso são práticas ambientais irregulares e o infrator ele está sujeito a multa e outras sanções também previstas na nossa legislação ambiental. As principais orientações são: não jogar cigarro aceso nas margens de rodovias ou em áreas rurais, evitar o acúmulo de entulho em lotes vagos, não descartar vidro e papelão no chão e não acender fogueiras onde houver folhas secas. Além disso, vale lembrar que soltar balões e foguetes próximos à vegetação também pode causar incêndios. Qualquer pessoa que avistar um princípio de queimada deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros por meio do número 193.
99% é um índice muito alto, né? 99% dos incêndios causados por ação humana, seja intencional, com a intenção de crime ou não, né? Seja na intenção ou de fazer a limpeza do terreno ou às vezes até um cigarro aceso à beira da rodovia. É importante mais atenção, até porque como o bombeiro fez esse alerta, né? Esse número de incêndios está aumentando. Bem, vamos falar agora de futebol. Neste domingo, a partir das 5h30 da tarde, o SBT começa a transmissão do jogo Brasil e Equador pela Copa América. E sabe quem tem um convite especial para você assistir essa partida? Theo José. Amigos do SBT, neste domingo, o Brasil volta a campo para encerrar a sua participação na fase de grupos da Copa América. O jogo acontece no Estádio Olímpico, no centro da cidade de Goiânia, e o adversário é o Equador. O Brasil tem 100% de aproveitamento até agora. Aliás, é a única seleção nos dois grupos com 100% de aproveitamento. São 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos e a primeira colocação do Grupo B já está garantida. Com isso, o Brasil sabe que vai jogar as quartas de final e, se passar, a semifinal também no Rio de Janeiro. E a final, como todos sabem, vai acontecer no Maracanã, também na cidade maravilhosa. O Equador precisa de uma vitória para não depender de nenhum resultado e garantir a classificação para as quartas de final. A gente pode esperar um jogo mais aberto, com o Tite fazendo algumas experiências na escalação da seleção brasileira e com o Equador entrando em campo em busca da vitória. E tudo isso você vai ver aqui no campo do SBT neste domingo. Não me deem o bolo. Domingo, então, Brasil e Equador. E você já sabe que na segunda-feira a gente volta com todos os detalhes dessa partida para você aqui no Alerta com o Esporte com a Elisa Ladeira. Em comemoração aos 100 anos do Museu Mariano Procópio, a fundação que administra a instituição, ela divulgou um filme inédito feito nas décadas de 1930 e 1940. Letícia, você consegue colocar um pouquinho dessas imagens antes de eu chamar a matéria? São imagens muito bonitas, imagens inéditas que foram descobertas agora. Essas imagens, tá aí para você, elas mostram o museu, mostram o fundador Alfredo Ferreira Lage e objetos também relacionados ao período da monarquia. E até tem também nas imagens o prefeito da cidade entre os anos de 1938 e 1943. São imagens históricas, são uma relíquia que o museu vem divulgar agora nessa semana, né, em que ele completa 100 anos. A nossa equipe foi lá até o museu conversar com a historiadora responsável por encontrar este rolo de filme. Acompanhem comigo. As cenas possivelmente nunca antes exibidas ao público são uma imersão na história de Juiz de Fora e do Brasil. São imagens das décadas de 30 e 40, feitas pelo cinegrafista amador Arthur Machado. No filme, que foi editado manualmente à época, é possível ver diversas imagens do Museu Mariano Procópio. São cerca de 7 minutos, onde é possível ver o fundador da instituição, Alfredo Ferreira Lage, áreas internas e externas do museu, peças do acervo, atividades cívicas e recreativas próximas ao palácio, o mausoléu da família Ferreira Lage e até o prefeito de Juiz de Fora, Rafael Sirigliano, que comandou a cidade entre os anos de 1938 e 1943. O filme também destaca vários objetos relativos ao período da monarquia no Brasil. E a responsável pela descoberta dessa relíquia de Juiz de Fora foi a historiadora Rosane Carmanini. Rosane, conta para mim como que foi encontrado esse rolo de filme e como é que foi o processo para tornar isso público. Bem, a partir de uma pesquisa que nós, historiadores da casa, estávamos fazendo em relatórios da diretora-geral da Armon, nós encontramos a menção a esse filme num relatório de 1945,
em que ela relata que adquiriu um rolo de filme de 16 milímetros com cenas relativas ao Museu Mariano Procópio e ao colecionador Alfredo Ferreira Lage. A partir daí, iniciamos a busca, né, do rolo de filmes, ele foi identificado na nossa reserva técnica e, a partir disso, buscamos parceria com a Funalfa para fazermos a digitalização das imagens e para que a gente pudesse disponibilizar para o público. No relatório encontrado pela historiadora, a então responsável pelo museu, Geralda Armon, disse que adquirimos um filme movimentado de 500 metros sobre o Museu Mariano Procópio do senhor Arthur Machado, há tempos por ele filmado, aparecendo muitas vezes o nosso saudoso doutor Alfredo Ferreira Lage. Oportunamente, quem sabe, teremos nosso aparelho de projeção. Ela pretendia posteriormente comprar o projetor para esses filmes de 16 milímetros, mas a gente não tem nenhum registro de que essas imagens tenham sido exibidas para o público. Então, a princípio, né, a gente acredita que essas imagens sejam inéditas até os dias atuais. Ela ficou lá guardadinha dentro da lata, né? E agora a gente está disponibilizando para o público através desse vídeo que foi veiculado nas redes sociais. E o Museu Mariano Procópio, né, é uma instituição centenária, agora fazendo 100 anos esse ano, muito importante para a região de Juiz de Fora, né? Sim, na verdade, o Museu Mariano Procópio ele tem um acervo dos mais importantes do Brasil. Ele é o primeiro museu de Minas Gerais e tem um acervo muito eclético, com vários tipos de acervo, e também em quantidade ele é muito relevante. Nós temos mais de 50 mil itens catalogados. Alguns pesquisadores acreditam que o museu seja o segundo maior em termos de acervo relativo ao Brasil Império, só perdendo para o Museu Imperial de Petrópolis. Então ele tem uma importância histórica, científica, artística, não só para a cidade de Juiz de Fora, mas para o estado e também para o Brasil. Ah, que bacana ter acesso a essas imagens, né? Como foi dito ali da matéria, você pode ter acesso a essas imagens nas redes sociais da Fundação Museu Mariano Procópio. É Museu Mariano Procópio no Instagram. Você entra lá no Instagram, é só digitar Museu Mariano Procópio e aí você consegue ver essas imagens que acredita-se, né, que sejam inéditas. Muito legal, né? Sobre essa questão da preservação histórica, que Juiz de Fora tem essa preocupação, né? Eu vou conversar com a Vívia Lima. Vívia, bacana demais, né, achar esse rolo de filme no museu. Juliana, assistindo essas imagens, a gente começa, pelo menos eu comecei aqui a me questionar, será que eu valorizo mesmo aquilo que é da minha cidade? Porque às vezes a gente, aqui no Brasil, eu posso falar também por Juiz de Fora, nem sempre a gente tem o costume de valorizar aquilo que está tão pertinho da gente, né? E aí sempre acaba pesquisando ou querendo ir e conhecer outros museus, seja fora daqui, seja fora do Brasil. E aí, vendo essas imagens, que tem muita gente que fica apaixonada, de fato é uma relíquia. Por que será que a gente talvez não valorize tanto? E até mesmo não visite tanto, né? Apesar de que nesse período de pandemia, de fato, está todo mundo mais quietinho em casa, mas é um local que quando voltar para abertura, para visitação, a gente tem sempre que pensar e dar prioridade para visitar e até mesmo para conhecer, porque faz parte da história e vai contar muita coisa que a gente não viveu e que a gente pode, de fato, conhecer. Não, com certeza. E enquanto isso, nesse período de pandemia, dá para a gente acompanhar pelas redes sociais, né? Essas imagens, por exemplo, a gente acabou de chamar aqui, estão lá no Instagram do Museu Mariano Procópio. E Juiz de Fora tem muito ponto, assim, de preservação histórica, né? É muito museu, é muita construção antiga, também na arquitetura. É uma cidade que eu acredito que valorize e eu gostei do seu destaque. Acho que, sim, as pessoas às vezes vão visitar lá fora e não conhecem o que tem aqui na cidade. É uma cidade muito rica. Vívia, nosso jornal já está chegando no final. Você fica aqui comigo para a gente se despedir? Fico, e antes eu chamo só atenção, porque também nas nossas redes sociais tem um pedacinho dessa película divulgada aí pelo Museu Mariano Procópio. Ah, bacana. Tá, entra lá então, gente, assiste e deixa seu comentário também do que você achou desse filme, né? Do que você acha dessa história. A gente vai ficando por aqui, desejo um bom final de semana para você e na segunda-feira a gente tá de volta. Tchau, tchau.
Alterosa Alerta, primeira edição. Oferecimento Vero, internet de verdade.